que estão arrumando? Qual é o problema desse James? Será que ele tá quebrando tudo de propósito? Não, o James não faria isso. Acorda, o cara é um sabotador. Não, o James não. O que vocês estão falando? No vídeo de hoje vamos falar sobre o episódio 42 da quinta temporada de Hora de Aventura, James. Nesse episódio, Finn, Jake, James e a princesa Jujuba vão para um poço que tem criaturas radioativas, e acabam ficando presos lá e têm que achar uma maneira de fugir. O episódio começa com o Finn procurando Jake. Ele olha no depósito e vê que o Jake estava lá. Finn pergunta se Jake ainda está pensando naquilo. Jake fala que sim. Finn diz que também está. Então Finn fala que a princesa já estava pronta e que eles já têm que ir. Jake fala para deixar ele lá por alguns meses para ele ficar bem. Finn diz para ele fingir e fazer uma cara normal, mas Jake não consegue e começa a chorar. Quando Finn vê o Jake chorando, começa a chorar também. Os dois vão até a princesa Jujuba e ela começa a agradecer as pessoas que estavam lá e fala que iria começar a cerimônia. Então é mostrado o que aconteceu uma semana antes. Princesa Jujuba, Finn, Jake e James estavam indo investigar um lugar. A princesa Jujuba fala que está lá para pegar amostras. Ela pergunta para o James se eles têm combustível. James fala que tem combustível o bastante para pegar as amostras e explorar depois. Finn e Jake ficam felizes e Jake fala que foi bom o James ter vindo na viagem. Finn acha o James meio estranho, mas Jake fala que depois melhora um pouco quando eles conhecerem ele melhor. Então a princesa Jujuba diz para o James já ir parando porque eles já chegaram. James diz que tem altos níveis de radiação por aqui e que iria preparar os trajes de radiação. Quando eles descem, a princesa Jujuba fala para eles pegarem tudo que eles acharem. A princesa Jujuba acha uma pedra. Quando ela tira a pedra, ela viu uma poça verde e espeta com um galho. Quando ela faz isso, uma criatura radioativa sai do chão. Depois que uma criatura sai, outras também começam a sair. A princesa Jujuba corre e fala para os outros entrarem na nave, mas quando ela tenta ligar o motor, as criaturas derrubam a nave e começam a quebrar ela. Finn pergunta se estão todos bem, mas quando ele olha para o Jake, ele estava apontando para o vidro que estava cheio das criaturas. A princesa Jujuba fala que as pernas da nave e o motor foram destruídos e que eles estão na pior. As criaturas começam a vomitar ácido no vidro da nave, então a princesa Jujuba liga um modo de defesa que tampa os vidros. A princesa Jujuba pergunta para o Finn se ele tem alguma ideia. O Finn fala que eles podem pedir ajuda pelo rádio, mas a princesa Jujuba fala que o rádio estava quebrado. Então James fala que consegue consertar. A princesa chama o Finn e o Jake para verem se tem alguma coisa que possa ajudar eles a escapar. O Jake fala que achou sinalizadores e entrega para a princesa Jujuba. Então o James aparece e fala que já consertou o rádio. Mas quando a princesa vai ver se o rádio está funcionando, ela não estava conseguindo ligar. Quando Finn abre o rádio, vê que estava tudo destruído. Finn e Jake ficam bravos, mas a princesa diz que ele se esforçou. Então Finn fala para o James pegar os sinalizadores. Mas quando eles abrem a caixa, não tinha nada lá dentro. O Jake fica bravo e chama o Finn e a princesa para conversar em outra sala. O Jake e o Finn acham que o James está sabotando tudo, mas a princesa fala que ele nunca faria isso. Então o Finn diz que teve uma ideia. A ideia de Finn era que eles fizessem distrações para que ele possa achar uma maneira de fugir. Enquanto eles faziam as distrações, Finn acha um morro, e ele vê que daria para escalar, mas lá estava cheio de gosmentos. Então todos os gosmentos do morro começam a vir para o vidro que eles estavam olhando. Então o Finn fala que só tem uma solução. Ele iria se sacrificar para que os outros pudessem sair vivos. Mas quando ele estava falando que estava decidido, a princesa desmaia o Finn e o Jake, e fala que ela e o James precisam conversar. Quando o Finn acorda, ele escuta a princesa pedindo um pedaço do James para ela. Quando ele acorda de novo, ele vê que está sendo carregado pela princesa e que os gosmentos estavam indo atrás do James. Quando eles pegam o James, o Finn desmaia de novo. E quando o Finn acorda, a princesa fala que foi ela que sabotou os planos porque sabia que não iria dar certo. Mas antes do James se sacrificar para salvar eles, ela pegou um pedaço do James que daria para clonar ele depois. Então volta para o dia da cerimônia e mostra que a princesa clonou o James e dá uma medalha para ele. Mas no final mostra que o James antigo estava saindo do poço junto com os outros gosmentos. E assim acaba o episódio. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever. Assim você vai receber todos os próximos vídeos. Até a próxima!